Teu amor me leva para a cruz. Oi, boa noite. Conhecer-te mais e mais. É lindo, Jesus. Boa noite. Teu amor me conduz. Esperar um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando. Teu amor me faz conhecer-te mais e mais. Teu amor é lindo, Jesus. Ei, boa noite, Sandra. Boa noite, Dani. Boa noite. Dá um tempinho enquanto o pessoal vai entrando. A paz. Hoje nós temos um convidado especial, né? Glória a Deus. Hoje nós vamos ouvir, né, um pouquinho da história do Igor, né? Que na verdade é uma continuação, né, da história lá da Fernanda, porque eles são um só, então a história é uma só, né? Boa noite. Ei, Lê! Boa noite, Leandro! Esperar um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando. Muito bom estar aqui hoje, né? Compartilhando um pouquinho. E glória a Deus por mais esse dia, por mais um feito do Senhor. E eu quero mesmo glorificar o Senhor, né? Por mais esse tempo, né? Mais uma live, dia de aprendizado, dia de crescimento, dia de edificação, né, onde a gente pode aprender um com a vida do outro e ser acrescentado, né? Então é muito bom, né? Glória a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, né, de podermos ouvir um ao outro, né, e aprender, né, nos acertos, seja no erro, a gente vai aprendendo e crescendo juntos, né? E eu glorifico a Deus por isso. Deus é aquele que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. E o Senhor estabeleceu, né, desde lá do princípio, quando Ele criou Adão e Eva, família. Que família é um projeto de Deus, né? E Deus instituiu, né, o casamento, filhos.
e uma família, né? E glória a Deus por isso, né? Porque através da família a gente pode ver tantos feitos, a multiplicação, né, dos feitos do Senhor através da família. E esse é um projeto de Deus, família, né? E hoje o Igor vai estar aqui para contar um pouquinho de tudo que ele viveu, né, de tudo que ele desse processo dele, né, que ele passou, ele e a Fernanda, e ele vai estar contando hoje pra gente um pouquinho, né, da sua história, daquilo que Deus fez na vida dele. E eu vou estar chamando agora o Igor para contar um pouquinho pra gente dessa história dele, né? Ei, Igor! Boa Ei, noite! Mônica! Uma ótima noite para vocês. Que bom Ai, estar aqui. Rogério ai. me paga. Ei, Rogério, que me arruma, viu? Eu falei com ele, eu falei, você quer participar hoje, amor, para você fazer as perguntas? Aí acho que ele teve misericórdia de você, ó, Igor. Beleza. Ele some. Que bom estar com você, Mônica. É bom estar com vocês aí. Que Deus abençoe vocês. Amém. Hoje não tem fala Amém. líder, não, viu? O assunto aqui é sério. Aê! Oi, Igor. Eu quero assim agradecer, né, a você, a Fê, né, a sua família, por você se dispor assim a estar aqui, contando um pouquinho da sua história, né, falando um pouquinho daquilo que Deus fez, daquilo que você passou. Então, assim, de tudo que Deus fez, né? Porque eu creio que Deus permite coisas na nossa vida, às vezes nós fazemos escolhas e o Senhor permite essas escolhas, né? Mas no final, o Senhor transforma tudo para honra e glória do nome dele, né? Para glorificar o nome dele. Então, assim, eu louvo a Deus por isso, né? Porque o Senhor permite hoje você estar aqui e contando um pouquinho da sua história, daquilo que Deus fez. Né? Então, assim, eu agradeço, assim, quero desde já agradecer mesmo, assim, por você ter dito sim, né? E pela Fernanda e pela sua família, né? Por vocês estarem aqui exaltando o nome do Senhor e edificando também as nossas vidas, né? Então, assim, Lógico, lógico. antes, eu queria também que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Igor, né? Conta aí pra gente, se apresenta aí pra gente. Ei, Mônica, eu vou dar um abraço aqui no meu amigo Leandro, lá de Vitória, tá aí na live. Meu, Isso aí, quando fala que é para falar da minha vida, fica doido. e nós somos amigos em comum, que eu conheço ele Amigos também comuns, há é? muitos Nossa, anos. É um querido, um adoro, amado. adoro o Léo, a família dele. As meninas são nosso coração mesmo. Bem, então, eu sou Igor, esposa Fernanda. Fernanda, que é autora do livro Diário de Divórcio, né, que vocês falaram semana passada. Isso. Minha formação é em administração de empresas, hoje empreendedor. Temos um negócio na área de ciclismo, né, que é uma loja de bicicletas, que é a Duda Bikes. E também atuo com consultoria em gestão empresarial, atendendo algumas empresas do segmento florestal e industrial. E tenho 30 e poucos anos, pai do Dan, da Marina e do Vitor. E muito feliz com o que Deus tem feito, cuidar de Deus conosco, nos mínimos detalhes. E eu sei que nós não somos merecedores de nada, mas eu creio que Deus tem sido muito gracioso conosco e nos permite realmente compartilhar aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, aquilo que Ele nos fez conquistar, ou que nos ajudou a conquistar, na verdade, porque tudo vem dele, tudo é para Ele. Então, nós ficamos felizes também de compartilhar. Eu brinco que o Rogério botou uma nessa, mas na verdade já tem esse ministério há muitos anos. Então, desde quando eu voltei para casa, em 2013, nós temos como propósito usar o nosso testemunho como ministério de vida, como ministério na vida das famílias,
Então, realmente, falamos com muito carinho do que Deus fez e compartilhamos o amor dele, da graça, né? Que só ele que nos enche de graça, né? Para transformar o casamento em algo prazeroso todos os dias, né? Amém. Amém, Igor. Eu queria orar um pouquinho antes da gente começar, né? Vamos orar um pouquinho? Vamos. Amém, Senhor. Eu quero, assim, colocar esse tempo mesmo nas tuas mãos, colocar a vida do Igor, da Fernanda, dos seus filhos diante do Senhor. Pai, que o Senhor possa estar mesmo, assim, guardando a vida da Fernanda e das crianças. Que o Senhor possa estar mesmo, assim, também trazendo cura sobre a Fernanda, que ela está um pouco gripada hoje. Que o Senhor traga cura, cura sobre a família do Igor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa usar mesmo assim, Senhor, em nome de Jesus, o Igor como flecha nas tuas mãos. Usa os lábios dele com graça e sabedoria, que toda palavra que sair da boca dele seja mesmo para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que o Senhor possa estar tocando nos corações, abrindo mesmo o entendimento, tirando as escamas dos olhos, Pai, para que possamos mesmo aprender hoje daquilo que o Senhor quer falar conosco, daquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Entregamos esse tempo nas tuas mãos e cada pessoa, Senhor, que vai estar aqui assistindo, ouvindo, nós queremos entregar mesmo tudo em tuas mãos, Senhor. Fica conosco, Senhor. Te convidamos a estar aqui, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém. Igor, Amém. então conta pra gente aí, né, um pouquinho aí da história, como tudo aconteceu. Começa contando aí, a gente vai. Ai, ai, ai. Vamos lá. Bem, Mônica, como seu marido sabe, que é meu amigo desde a época da faculdade, então namorei com Fernanda há muitos anos, né? Então namoramos há 9 anos e chegou o grande dia de nos casar e tivemos o privilégio de ter Rogério como padrinho do meu casamento. Na Sim. verdade, é o único baiano como padrinho do meu casamento. A gente casou lá em Minas, em Teoflotone, e foi tudo muito lindo, muito bem desenhado, abençoado. E daí casei em Teoflotone, mas já morava na Bahia já. E nisso trabalhava numa empresa também do setor florestal já. E Fernanda, concurseira, né? Tinha passado em vários concursos, inclusive Teixeira de Freitas. E aí, logo quando casado, eu saí dessa empresa onde eu trabalhava em Pouso da Mata e aí vim trabalhar em Teixeira, ela também concursada em Teixeira, e vimos abrir, abrir o Diário da Liderança. Ei, Leandro. Ô, Igor, E deixa eu aí só nós... uma coisa. Você é mineiro, no caso, então, né? Você nasceu em Sou. Minas. Ah, tá. Então você veio Eu e para Fernanda, Teixeira a nós somos... trabalho, no caso. Eu e Uhum. Fernanda, nós somos de Teoflotone, Minas. Uhum. E aí eu vim morar em Poço da Mata, Bahia, em Sim. 2001. E aí morei lá 6 anos, e lá trabalhei, lá Uhum. comecei toda a carreira na área florestal. E daí, em 2007, nos casamos. E aí, Fernando veio para Pouso da Mata, moramos ali alguns meses em Pouso da Mata. Nós casamos em setembro, quando foi em dezembro, janeiro, eu saí dessa empresa que eu trabalhava e trabalhar em Teixeira. E Sim. aí, Fernando também passou no concurso em Teixeira. E aí, Fernanda ia e voltava e acabou com esse problema. Aí, nós viemos morar em Teixeira, então, em 2008, né? E foi aí que a gente começou a morar em Teixeira de Freitas. Sim. E tudo dando certo, né? Tudo que todo mundo gosta, né? Que é ter um bom trabalho, bom emprego, um bom salário, ter carro do ano, ter uma casa boa. Nessa época nós morávamos no apartamento, logo em seguida nós compramos nossa casa. Então, tudo que toda família gostaria de ter, nós tínhamos, né? E vivíamos uma vida de maturidade, como o Fernando relata no livro. Eu também, como ela, filho de pais cristãos, mas com total imaturidade, né? Então, eu vim com vários vícios do namoro para dentro do casamento, né? Então, o primeiro vício é achar que homem casado pode ter amizade com mulher. Então, como na época do namorado tinha uma rica de amigas, né, nas costas, achava que quando casado também tinha esse mesmo perfil, né? De ter
é uma característica ter várias amigas nas costas, né? Sim. E daí é um dos primeiros comportamentos imaturos que começam a minar seu casamento. Então, sempre fui de fazer boas amizades, então sempre bom de ouvir e muito sensato a falar também. Então, ter bons ouvidos trazia também várias pessoas com várias limitações, dificuldades, dores, e aí encontrava um amigo de bons ouvidos, e aí era inevitável não ter várias amizades, né? Principalmente sexo feminino. Então, isso foi um dos as primeiras falhas que eu vejo, né? No nosso casamento foi quando eu trouxe essa carga, vamos dizer assim, né? De ter várias amizades femininas que tinham em Igor como um amigo, um bom amigo, não deixava de ser um bom amigo, Uhum. lógico, mas naquele momento não era mais, não tinha como, não cabia mais o perfil de bom amigo, né? Afinal de contas, não era Sim. mais um cara solteiro, era um cara casado. E então, uma das primeiras coisas de maturidade que eu vejo naquela época que consagrou muito era isso. E em virtude disso, causava-se também insegurança, obviamente. Na minha época de namoro também foi eu tive muitos atos infelizes, né? Então, eu fui muito infeliz em muitos atos. Então, na época da faculdade, o Rogério foi meu colega de faculdade também. E por mais que ele tentou, oh, não faça isso, não faça aquilo, é por esse caminho, é por aquilo outro, mas era inevitável. Foi um momento que eu afastei da igreja também. Eu lembro que várias vezes meu pastor, em Pouso da Mata, pastor Manuel, ele falava, vem participar de tal coisa, vem participar de tal outra coisa. E eu falava, não posso. E teve um dia que eu rasguei com ele, não posso participar do louvor, não posso fazer nada porque eu estou indigno. E, então, assim, várias coisas que não foram perdoadas, não foram confessadas na época do namoro, Uhum. acabaram trazendo uma carga muito pesada para o casamento, né? Então, aí você imagina você subir uma ladeira com uma mochila muito pesada e não querem se desfazer dessa mochila, né? Então, eu entrei no casamento de forma muito pesada. E tem uma coisa, Mônica, que eu gosto muito, que é ser autorresponsável, né? Então, em toda situação, existem os dois lados, né? É muito natural ter um acidente de carro, né? Um bateu o carro no outro. Então, os dois foram responsáveis, ou Uhum. por excesso de velocidade, ou por não ter respeitado uma sinalização, ou por ter sido desatento, enfim, sempre existem os dois lados. E no casamento também é assim, né? Nós sempre falamos isso com as pessoas também. Então, no casamento também existem as duas responsabilidades, seja no sucesso, seja no fracasso. É óbvio que para os homens, eu falo muito sobre a questão da liderança, né? Então, se seu casamento fracassa, você como homem, como líder, tem um poder, um papel e uma responsabilidade muito maior. Afinal de contas, eu sou muito duro de dizer. Se o seu casamento fracassa, é porque o líder fracassou. Mas é óbvio que toda crise no casamento ela tem os dois lados. Então existia minha imaturidade e, obviamente, isso gerava uma causa e efeito. Né? Então, o efeito em Fernanda era de insegurança, de instabilidade. Então, eu lembro de um evento muito, muito engraçado, que foi a primeira discussão que eu tive séria com o Fernando. Nós fomos num evento, num show em Teixeira, se eu não me engano, era Vitor e Léo. Nós nunca tínhamos ido a um show, e não sei porquê, não me pergunte porquê, nós fomos nesse. E como a gente não sabia de nada, a gente chegou lá muito cedo, né? Quase os primeiros a chegar. Afinal de contas, nunca tinha ido no show. E eu lembro que tinha um camarote lá direito, e tinha uma pessoa, uma mulher nesse camarote, uma pessoa que eu não tinha intimidade. Ela, de certa forma, tinha envolvimento na empresa onde eu trabalhava, mas eu tinha zero intimidade com essa pessoa. E essa pessoa lá de cima do camarote gritou, né? Ô, Igor! Ei, Igor! E na hora eu cumprimentei também, sem entender um pouco. E eu lembro que ali a Fernanda ficou muito chateada. Quem é aquela mulher? Quem é aquela pessoa? Eu falei, moça, é fulano e tal, e tal. E eu lembro que naquele dia à noite nós tivemos a primeira grande discussão. Que, assim, para mim foi muito, assim, muito inocente a discussão, porque é uma discussão que não tinha sentido. A pessoa Uhum. não tinha intimidade nenhuma com a pessoa, enfim, não tinha relacionamento comigo no dia a dia, e acabou que gerou uma discussão muito grande na nossa casa, e ali eu lembro que foi uma das discussões que mais marcaram, assim, nosso casamento, assim, no começo, foi isso. E daí desencadeou uma série de inseguranças, né? Óbvio que por levar essa carga para o casamento, e isso foi gerando um desgaste muito grande no nosso casamento. Né? Então,
A gente começou a ter discussões por coisas muito simples, né? Coisas muito bobas. E daí veio o segundo agravante. Eu muito focado em resultado, na época recém-formado, na verdade estudando ainda, e em ascensão de carreira, eu comecei a dar muita energia, muita atenção à minha carreira. Então, tudo aquilo que você bota energia gera resultado, mas tem um preço. E aí eu comecei a ficar horas até mais tarde no trabalho. Essas discussões com Fernanda, muito sem futuro, iam gerando também a insatisfação de querer voltar para casa. E cada vez mais eu ficava focado no trabalho. Quanto mais eu trabalhava, mais eu tinha mérito. Quanto mais eu tinha mérito, mais tinha resultado. Quanto mais tinha resultado, isso mais me motivava. E quanto mais me motivava, era mais prazeroso estar no trabalho, que me gerava motivação e prazer, do que estar em casa, muitas vezes, ouvindo reclamações, que chegou Uhum. tarde, porque chegou isso e aquilo. Então, até nessa época, eu não tinha nenhum envolvimento emocional com ninguém, né? Não tinha nada de outra pessoa, não tinha nada. O foco era exclusivamente no trabalho. E as coisas iam acontecendo. Então, eu fui promovido muito rápido nessa empresa em Teixeira, por exemplo, com 6 meses de coordenador, de assistente, com, sei lá, 60 dias eu virei coordenador, e de coordenador gerente com 6 meses já estava acontecendo. E eu fiquei muitos anos nessa empresa, cheguei à gerência geral nessa empresa e tudo. Então, assim, quanto mais me dedicava, mais as coisas aconteciam. E quanto mais energia eu colocava no trabalho, mais eu conseguia aquilo que eu desejava. E com isso eu deixava de ter comunicação com Fernanda, deixava de ter intimidade com Fernanda, né? De ter aproximação, de ter... Quando eu falo intimidade, não é só sexual, né? Intimidade de conversar Aham. mesmo, de estar próximo, Sim. de ouvir o dia a dia dela, de compartilhar o meu dia a dia. Ela saber com quem eu andava, né? Eu saber com quem ela andava também. Então, toda essa coisa bacana do casamento foi se esgotando porque eu direcionava toda a minha energia para o trabalho. E sem E aí, contar, Igor, que, tipo assim, isso tudo também começou a acontecer, tipo assim, no começo do casamento, né? Também, né? Porque foi bem no começo, no começo, né? bem no Que era começo, para ser o inverso, eu tô, na verdade, né? Era para você, assim, dedicar mais energia, na verdade, porque todo começo do casamento é onde você se dá, investe mais, e na verdade foi ao contrário, né? agora tem um detalhe aí que, assim, não sei se influenciou. Nós namoramos 9 anos, né? Então, 9 anos é Uhum. quase uma vida. É Então, verdade. eu não sei se... Porque, assim, 9 anos você tem toda a intimidade emocional, né? Não tinha a Vocês intimidade começando sexual. a namorar, vocês tinham quantos anos? Eu tinha 16, Fernanda tinha 14 e ia fazer 15. Nossa, era bem Então, novinho. assim, bem novinha. Então, assim, a gente não tinha intimidade sexual, mas tinha intimidade de conhecer todo mundo, saber, Uhum. né? Toda a família, toda primaiada, né? Então, 9 anos se constrói muita coisa, né? Sim. Muito tempo enrolando, não, Rogério. Muito tempo planejando, é diferente. Então, assim, já trouxe para o casamento, assim, uma carga muito grande. Então, já não era, já era necessário ter amadurecimento para isso. E outra questão fundamental, nós éramos muito religiosos, né? Então, nós íamos à igreja, éramos dizimistas. Em alguns momentos até eu participava de algumas células também, mas extremamente religioso, né? Ia para a igreja para atender a um cunho muito mais social do que realmente espiritual. E isso é grave também, né? Porque, na verdade, Cristo é o centro de tudo, ele tem que ser o centro do nosso casamento, afinal de contas, quando fala-se aliança de três obras, é porque realmente tem que ter o Senhor no meio, né? Então, Deus foi chamado em poucos momentos. Lógico, eu sei que eu conheço Fernando muito e nós sempre tivemos um coração muito grato a Deus por tudo. É tanto que ele sempre foi dizimista, cuidadosamente dizimista, porque a gente entende o cuidado de Deus conosco em nossas provisões. Então, a prosperidade de Deus em nossa saúde, em nossa capacidade intelectual. Ele sempre fez tudo por nós. Então, existia todo esse cuidado. Mas na questão emocional, muito maturo e muitas vezes, assim, ia muito... E como eu sou um cara de perfil comportamental muito né, de influente, ligado a pessoas, a não querer brigar, a não querer discutir, eu fui suportando algumas coisas também, muito calado, né? Então, eu fui aceitando muitas coisas. Então, as pessoas às vezes falam assim, parece até que Fernanda manda em Igor e tal. É porque aquele perfil de querer preferir, como é que é? Tem um ditado engraçado que fala, eu prefiro não ter razão e ter meu casamento, uma coisa assim.
numa discussão, eu prefiro não ter razão e ter vida, uma coisa assim. Então, eu sempre ia tentando nesse banho-maria. Então, a Fernanda foi criando asa também, e dominante. Não, me dá o telefone, manda mensagem para quem. Então, isso ia criando um ambiente de sufoco também. Hasta onde? Eu brincava até com minhas amigas, né? Ah, não, Fernanda, eu nunca vou fazer uma coisa errada com Fernanda, porque Fernanda quer saber onde eu tô, qual rua que eu virei, que horas que eu virei. Então, todo esse comportamento, lógico, era um efeito, né? Que ela tinha segurança. Uhum. E isso causando um sufoco, né? Tipo assim, poxa vida, eu tô aqui tomando açaí com um colega, não pode, porque ela quer saber onde eu tô, que horas eu tô, que horas eu chego em casa. E isso cria um aprisionamento emocional muito ruim também. Tanto para quem é aprisionado, quanto para quem tem essa obrigação de querer aprisionar. Como você vê no livro, ela fala muito sobre isso, né? De querer ter o poder nas mãos. E ela começou a entender que Deus é quem tem o poder de tudo nas mãos. Amém. Então, isso foi também sufocando, né? Então, aí viemos morar na nossa casa, que é onde nós moramos hoje ainda. E, e aí foi existindo esse afastamento. Aí eu assumi um compromisso de assumir uma empresa, um emprego melhor. Inclusive, até indiquei Rogério na época. Eu lembro. Aí Rogério ficou com medo, né? Só vai quem tem coragem, quem é de ir vai. Então, aí eu fui assim, assumir esse compromisso e era um salário muito interessante, era o dobro do que eu ganhava. Olha pra você ver como eu sou bonzinho, viu, Mônica? Indiquei pro seu marido um emprego melhor do que o que eu tinha, viu? Mas, Faça a visão, viu? mas ainda bem, Aprende, foi de Rogério. Deus. Deus sabe de todas as Aprende, coisas. Rogério. Quem divide, multiplica, viu? Quem divide, cresce, viu? E aí eu aceitei esse convite e foi uma experiência maravilhosa. Aprendi muito nessa empresa, cresci muito. Conseguimos fazer um trabalho maravilhoso lá também, reconhecido até hoje. E, obviamente, mais um projeto novo, mais um desafio, mais energia, mais dedicação. E aí tinha um agravante, né? Eu ficava meia hora, quase 40 minutos para ir e 40 minutos para voltar todos os dias, né? Então, eu comecei a ficar menos tempo em casa ainda, em virtude do trajeto também. Tá E isso vendo? só Por isso foi que ele também não aumentando. aceitou 40 minutos para ficar longe de mim, ele não queria. Não, não. Aí é medroso. Aí meu papo com ele é outro. Meu papo com ele é outra live. Ele fala de empreendedorismo aí, não sei o quê, eu só tô lá, de olho nele. Empreendedorismo, né? Ah, sei. Aí, Mas, cara, com isso eu ficava menos tempo com o Fernando também. E com certeza a pressão maior também, porque aí eu chegava cansado, muitas vezes eu também, muito imaturo, começava a achar que tudo ela reclamava e tal. Mas até então, como se diz? Não existia nada também errado, assim, errado sim, não uhum. existia nada com terceira pessoa, né? Não tinha nada de adultério aí até então. Até então, o único adultério que tinha, eu trocava a Fernanda pelas empresas. Então, até aí era esse adultério que tinha. E aí foi ficando cada vez mais pulsante, as coisas acontecendo. E aí eu comecei a ter muito problema de comunicação com a Fernanda. Na verdade, meu problema de comunicação com a Fernanda, né? Eu não tinha comunicação com a Fernanda. E nisso, menina, vinha também, domingos participava de cultos e algumas celebrações também, mas muito, muito religioso. E aí eu comecei a perder contato com a Fernanda e com quem você perde afinidade, você se afasta. Com quem você cria afinidade, você se aproxima. E aí eu comecei a ter algumas atitudes erradas, uma delas é dar carona para mulheres, né, que é uma coisa que hoje eu não faço. Então, assim, não recomendo também, você que é casado, Uhum. eu vou dar carona todo dia para um colega de trabalho. Cara, não é por ela, não é por você, não é por ninguém, é por sua família. Então, não dá Amém. certo. Então, eu comecei a dar carona para algumas pessoas do sexo feminino, às vezes professora, enfermeira e tal, não sei o quê. Aí, às vezes, por coincidência, você acabava... coincidência, assim, porque as pessoas trabalham por escala, e eu não. Eu todo dia estava na estrada, né? E aí, você tinha recorrência de 3 vezes encontrar, 4 vezes da carona, e isso ia criando mais intimidade ainda. Então, é uma coisa que eu gosto nas palestras nós falamos, é uma coisa que eu recomendo também. Então, se você puder evitar, não fique dando carona para a mesma pessoa simultaneamente. É uma coisa que. Ah, Igor, mas a carona é de 30 minutos. Cara, em 30 minutos você conta a sua vida, você escuta a vida É dos outros. verdade. Aí no outro dia, quando pensa que não, você já está dando conselho. No terceiro dia, você já está envolvido no conselho.
e no quinto dia você já está onde você não deveria estar. Então, eu comecei a ter essas atitudes. Então, assim, como emocionalmente eu não tinha Fernanda para me ouvir e nem ouvia Fernanda, eu começava a ouvir várias pessoas. E aí, você lembra aquele que eu falei no início, de ter as amigas? Uhum. E aí voltava a querer ter amigas de novo, amigas para compartilhar, amigas para conversar, não sei o quê. E aí começava tudo a dar errado, porque por mais que não tivesse adultério físico, tinha adultério emocional, porque querendo ou Sim. não, às vezes em vez de dar um bom dia para Fernanda, eu dava bom dia para as amigas. Ó, bom Uhum. dia, ótima semana para você, não sei o quê. E aí, como é que foi essa semana? Porque aí eu comecei a não ter ouvido de Fernanda e ter ouvido das amigas. E não, eu não era a voz de Fernanda e Fernanda poderia ter outras vozes, né? E aí, cara, aí que começa o grande lance da coisa, né? Porque quando o cara lê o livro, quando você lê o livro, Igor safado, Igor que não vale nada, Igor pilantra, né? Neguinho lê o livro só até a página 23, mas não lê também que existe outro lado, né? Então, a nossa família ela é constituída por duas pessoas, né? Então, a esposa tem que ser muito sábia também em criar esse momento, em permitir esse momento, porque o homem falha também, né? Óbvio, eu tive minha falha, eu fui dedicar ao trabalho, Ô, Igor, só mas uma pausazinha. Para quem está ah, aqui, talvez caiu de paraquedas, né? Está aqui nessa live. Então, assim, o Igor está falando agora, né, das duas partes. Então, assim, a gente já teve um momento com a Fernanda, né? Então, assim, o Diário de Divórcio é um livro, né, que a Fernanda escreveu nesse processo. Então, a Fernanda já esteve aqui na nossa live, está gravada. Quem quiser ouvir, ver, tá gravado tanto aqui no Instagram como também tem no YouTube. Então as pessoas podem ir lá e olhar. Então a Fernanda já falou a parte dela, né? Falou algumas coisas. Então quem quiser ver e também pode comprar o livro, né? Então por isso hoje o Igor, né? A gente deu assim a defesa agora dele, né? Vamos dizer assim, direito à defesa, né, Igor? ó, vocês deixaram. Ó, Fernanda ficou falando aqui 2 horas. Pois é, vou deixar você falar só Duas uma, tá horas bom? falando. E Mas hoje, pode em continuar, meia só hora, a para gente. explicar mesmo, porque às vezes Mas, a ô, pessoa, né? Mônica, Porque como você começou a falar, né, assim, tipo assim, da outra parte também, é porque a Fernanda já veio, já falou a parte dela e agora ele tá falando da dele, viu, gente? Mas pode é, continuar, Igor. Perdão aí pela. agora, agora, uma coisa muito importante, até vim pedindo a Deus também sabedoria, assim, não é que Igor quer se defender de nada, não, não é isso, não é Aham. preciso. Porque Amém. Deus já fez tudo, né? Deus já Amém. fez tudo, já me perdoou, já me deu um novo livro e por aí vai. A ideia é compartilhar com vocês que um casamento é feito por duas pessoas. Amém. E uma coisa que eu e Fernanda a gente sempre fala também, às vezes, quando alguém liga, né? Então hoje a gente atende pessoas por telefone, WhatsApp, e-mail e tal. Ah, minha esposa saiu de casa. Ah, minha esposa saiu de casa. Ó, ele não sei o quê. A primeira coisa é calma, mas aqui, vamos ver. Como é que é a sua vida com ele? Como é que Uhum. era você com ele também, né? Então, quando o pastor Juan, essa ideia foi brilhante. A ideia do pastor Juan ele falou assim: olha, é importante ter a versão do Igor também, né? Até Uhum. para o homem também entender, porque tá, o cara saiu de casa. Bacana, saiu de casa por quê? Saiu do nada? Ah, não, Uhum. saiu porque se enrabixou com outra pessoa. Ah, é só isso? Então, assim, tem muita coisa antes de uma pessoa realmente se relacionar com outra pessoa, né? É óbvio que eu brinco que o adultério já é É assim, o o, limite, é já é o a ápice, lama. é o ápice da O coisa já. cara, o cara vai se sujando com pornografia, se sujando ali com amizade com sexo feminino, vai se sujando ali com intimidade com quem não deveria, vai se sujando com troca de mensagem, vai se sujando almoçando, vai se sujando ali jantando com a outra pessoa, e aí quando vai para a cama já é a lama. Então, assim, para mim o Uhum. adultério já é a lama. Então, quando assim, o cara saiu de casa, ó, o problema já estava lá atrás há muito tempo. Então, porque assim, vai por Mônica, por mais que o cara até tenha um problema sexual, compulsivo sexual, ele não vai se deitar com outra pessoa. Ele casou e amanhã se deita com outra pessoa do nada. Não. Não. Tem várias coisas lá atrás que precisam ser revistas, ser analisadas. Por isso que a gente gosta muito. Quem somos nós para dar conselho, né? Mas antes de poder compartilhar nossa história com alguém, ou até mesmo compartilhar casamento com outras pessoas,
nós gostamos de ouvir primeiro como é que é a história, como é que é a rotina, como é que as pessoas se desenvolveram Oi, nos seus Igor. relacionamentos, até para entender, tá? Oi, Igor. E assim, você me fez lembrar agora de algo que Deus me falou, sabe? Há um tempo atrás, ele falou comigo assim, porque uma vez eu falei para Deus assim, Deus, por que que eu não nasci num lar cristão? Por que que minha história não foi diferente? Né? Por que que eu passei por todo esse processo? E Deus falou algo, sabe? Ouvindo você falar isso, Deus falou algo muito interessante assim para mim, sabe, Igor? Deus falou assim, porque hoje eu te dei autoridade. Então, hoje, eu tenho autoridade para falar para as pessoas o que é viver lá no mundo. Eu tenho autoridade para falar para as pessoas do que é esperar no Senhor, né? Do que é viver em santidade, do que é você renunciar ao seu eu. Então, assim, eu vejo que nisso tudo, como você falou, não é uma defesa, mas é a autoridade que Deus deu para você e para Fernanda para falar, né, para as pessoas, não vá para esse caminho, né? Porque esse caminho certamente é perdição, né? Então não vá para esse Sim. caminho, vamos por esse caminho, né? Eu fui por esse caminho, deu errado, né? Eu já sei o final desse caminho, então vamos por esse caminho. Então eu vejo que Deus deu autoridade para você e para Fernanda para poder ajudar outras pessoas a seguirem outro caminho, né? Um caminho que vai Sim. levar ao cordão de três dobras. Não, assim, e pra você ter ideia, Mônica, assim, é óbvio que quando a gente fala em testemunho, no começo a gente fala muito sobre isso, né? Que a ideia do testemunho é compartilhar aquilo que Deus fez em nossas vidas. Uhum, Então, assim, é óbvio que todo testemunho ele gera aprendizado, né? com Ele tem que gerar certeza. aprendizado, na verdade, né? Porque se ele não gerar, tem alguma coisa errada. É, Então, verdade. assim, hoje, por exemplo, hoje eu tenho consciência plena do que realmente vai fazer o casamento dar errado ou não. Então, eu me esforço muito e eu digo que as principais características é o temor ao Senhor. Amém. Eu falo mesmo, às vezes eu chego, às vezes, assim, eu conheço muito meu sócio, né, com o Márcio na loja, e falo, rapaz, Fernanda hoje tá pedindo para, ó, olha, Fernanda hoje e tal e tal. E aí eu brinco, eu falo, cara, é o temor ao Senhor. Porque você pensa, são culturas diferentes, né? Pessoas pensando diferente, que é natural, óbvio, né? Esse dia eu estava conversando com uma cliente minha que é da área, eu atendo ela na área financeira, e ela falou assim, nossa, meu perfil é tal, meu marido é Y. Poxa, tinha que ter uma forma de saber isso antes. Eu falei, não, você teve um namoro. Se no namoro você não descobriu, agora já era. Já assinou o contrato, é aprender amar e amar uma escolha, é aprender a amar e principalmente entender o outro, entender as limitações do outro, viver bem com o outro, amar o outro e seguir a viagem. Então, assim, é um aprendizado para mim constante também. Então, exemplo, eu me vejo em muitas situações de assim, rapaz, ainda bem que você mudou, porque senão você ia para outro caminho aqui com certeza e tal. Exemplo, a gente tem uma loja de bicicleta e nós pedalamos com os clientes, nós temos um público feminino enorme, mas eu não pedalo com uma mulher sozinha. De Amém. jeito nenhum. Ah, eu vou pedalar 2 horas de pedal com a minha sozinha no meio do mato. Você não vai ver Igor pedalando com ninguém sozinho no meio do mato. Ah, você vai fazer um bike fit e o bike fit é na casa da pessoa só tem a pessoa lá. Não vai ver também não. Se quiser, vai fazer bike fit lá na loja. Então, assim, então, uma série de Oi, situações Igor, no que caso para muita hoje, gente é besteira, só uma mas pergunta assim, assim, diante disso que você está falando, desculpa te interromper. No caso, você também presta consultoria. E no caso, quando é mulher? Porque, tipo assim, consultoria você tem que conversar muito, você tem que entrar um pouco na intimidade, assim, né, financeira da pessoa, do negócio. E aí, quando é mulher, como você lidar com essa situação hoje, no caso? ó, as empresas que eu atendo, por que pareça, elas têm no mínimo ou uma gerente ou uma diretora, né, feminina. Uhum, Então, assim, no caso delas, elas têm salas que tem mais pessoas compartilhando, ou geralmente tem uma secretária. sim, Então, assim, se vai ter alguma análise de dados, exemplo, eu trabalho na gestão financeira. Então, exemplo, eu atendo uma médica. E aí ela tem a secretária dela, que é a pessoa que vai ser a assessora de informações. Então, todo o trabalho é feito com as duas juntas. Então, ah, assim, eu capto as informações com uma e as duas juntas fazem o trabalho com a gente. Então, entendi. assim, tudo que pode ser evitado de estar sozinha é evitado. Ah, eu tenho uma cliente, por exemplo, de uma empresa que era diretora e ela tem a sala dela separada. A porta dela é de vidro. E é assim que é feito o trabalho. Então, assim, Uhum. tudo aquilo que a Bíblia é muito clara, né? Não é fugir do mal, é fugir da aparência do Ciência do mal. mal. Amém. Então, assim,
Então, assim, todo esse cuidado a gente tem para que a gente possa evitar. Ah, Igor, mas você saiu de carro da loja da Duda até a empresa que você atua com a carona. Já assim, 500 metros. Já aconteceu. Então, assim, todo cuidado é tomado para que, assim, tudo isso seja evitado. Então, assim, são comportamentos, Mônicas, que... Igor, exemplo, eu escuto muito de alguns amigos, né? Não, mas eu sempre andei de carona, nunca deu nada errado. Ah, beleza. Muita gente também já andou sem cinto de segurança, nunca deu nada errado. No dia que Mas bater o uma carro e hora. tiver sem cinto, né? O dia que bater o carro e tiver sem cinto, vai morrer. Pode morrer. Então, assim, são esses cuidados, preocupações assim, que a gente tem, que parecem bestas, né, bobas, mas que fazem total sentido. Agora, uma coisa que ajuda muito é manter a boa comunicação com a esposa. Né? Então, assim, olha, eu participo de tal grupo, de tal coisa. Agora, assim, tem uma coisa que é muito latente aí, é uma coisa muito minha de Fernanda, que aí a gente tem aprendido junto. Eu tenho um perfil comportamental muito diferente de Fernanda, né? Então, assim, Fernanda tem um perfil comportamental muito dominante e eu tenho um muito id influente, né? Então, eu sou muito de conversar, pessoas, alegria, gente. Fernanda é de comando, direcionamento, decisão. Então, muitas vezes eu tenho ideias que estão na minha cabeça ainda e ela quer que eu fale com ela que está na minha cabeça. E eu falo, cara, tá na minha cabeça ainda, eu estou pensando em fazer isso, eu vou lá visitar tal coisa. Aí ela fica louca, não, eu tenho que saber, não sei o quê. E aí mistura as coisas. E aí você tem que ter um cuidado muito grande de saber dosar isso, né? Porque quando você cria esse ambiente de amizade com sua esposa, que é a melhor coisa do mundo, ela tem que entender que ela é sua esposa ainda. Ela não é só sua amiga. Então, Uhum. assim, criar a comunicação com a esposa é extremamente essencial, traz uma segurança muito gostosa, assim, traz uma paz muito grande para muita coisa. Então, por exemplo, finanças. Era uma coisa que a gente não conversava. Então, hoje conversa. Ela sabe o que tem de investimento, onde investiu, o que não investiu, quanto ganha, de onde ganha, se a empresa, se o cliente depositou, se o cliente não depositou. Então, assim, tudo isso é muito bem conversado aqui em casa. Isso é muito bom, por sinal. Me traz muita paz. Então, eu vejo que essas coisas vão protegendo o casamento da gente também. Então, são coisas que eu Sim. vejo que são protetivas, né? Protetoras do nosso Uhum. casamento. Sim. Então, assim, de tudo que aconteceu, aí veio o adultério, né, como vocês viram no livro. Então, de tudo isso aí, Deus... Aí eu fiquei muito tempo, realmente, esquece, estava focado no que eu queria, então eu me relacionei com outra pessoa e me dediquei a esse relacionamento, né, tudo que estava vivendo. Então, assim, todo o sofrimento de Fernanda, eu via à distância, né, porque como vocês viram no livro, a gente não tinha contato nenhum. Então, muitas vezes isso me trazia paz, mas toda vez que sabia, né, quando alguém vinha conversar, assim, eu bloqueei todo mundo, né, então eu não conversava com pessoas que tinham o mesmo ciclo de amizade de Fernanda. Então, quando as informações chegavam sobre Fernanda e eram informações tristes, isso me causava uma dor muito grande, um peso, mas não me causava nenhum remorso e arrependimento de voltar para o casamento. Era mais assim, poxa vida, a minha decisão está impactando na vida de Fernanda. Ela está triste porque eu fiz isso, tal, mas não assim, eu fiz isso porque eu queria que ela machucasse, né? Nenhum momento, nunca foi assim. Então, assim, as pessoas perguntam, poxa, quando eu leio o livro, né? Nossa, a minha tá lá sofrendo, emagreceu, tá lá chorando, jejuando, e o desgraçado tá lá viajando, tá vivendo a vida dele, tal, tal. Então, assim, pessoal, muitas coisas eu não vivi de Fernanda. Então, eu não vi Fernanda, né? Assim, o luto, a dor de Fernanda, eu não acompanhei, tá bom? Então, só para vocês não ficarem doidos comigo aí. Então, assim, essa experiência que Fernanda teve foi profunda, né? E eu digo que Deus foi tão gracioso, que a experiência de Fernanda com Deus foi tão profunda, que impactou minha vida lá onde eu estava. Né? Eu acho que isso é uma grande lição do livro, não sei se as pessoas pararam para pensar nisso, mas a experiência de Fernanda com Deus foi tão profunda que me impactou lá. Então, quando alguém falava assim, ó, a Fernanda está usando aliança ainda. Rapaz, eu falei, nossa Deus, Fernanda tá doida, porque eu pagava as contas, né? Então, a casa, a energia, a água, o carro, eu deixei tudo para Fernanda, né? Lógico, naquela época, tudo tinha compromisso, então todos os compromissos eu honrava de Fernanda, então Fernanda dormia e acordava com as contas pagas. Então, isso para mim era um motivo de orgulho, né? Saí de casa, mas não abandonei a mulher, né? Ao vento. Então, tinha essa vaidade aí, esse orgulho idiota que sustentava a minha ambição por estar fora de casa. E, na verdade, eu acho que eu usava isso também como uma validação, né? Ó, eu saí de casa, mas eu, como homem, eu honrei meu compromisso e ela tá lá, dormindo e acordando com seu teto protegido e tal. Então, eu usei isso muito como
validação da minha tomada de decisão, que era totalmente contrária à vontade de Deus. E aí eu fui vendo minha vida, ela foi vendo a vida dela também, como vocês leram no livro, e minhas coisas profissionais cresciam cada vez mais, e aí fui promovido, fui crescendo, me tornei uma personalidade forte na área florestal, virei presidente de associações e tudo, e isso toma meu tempo também, e as coisas foram acontecendo. Quando eu fui abrir uma filial da empresa que eu trabalhava em São Paulo, eu lembro que um funcionário lá, Tiago, até hoje tenho contato com ele, falou assim, ô chefe, você se importa de ir na minha igreja? Aí eu falei, rapaz, não, nenhum desconforto. Ninguém sabia minha história lá, ninguém me conhecia. E aí eu fui na igreja dele, na igreja Assembleia de Deus, e fui muito bem recebido nessa igreja e tal. E lá Deus começou a falar comigo. Não é por causa da igreja, tá, gente? Mas contando a minha história. Eu estava em São Paulo, uma cidade chamada Lençóis Paulista, interior de São Paulo, perto de Bauru. E lá eu visitei essa igreja Assembleia de Deus. E lá Deus começou a me incomodar um pouco. O pastor lá era o executivo da uma indústria de celulose, que hoje virou a Loacel na época. E ele trouxe uma mensagem muito bacana e tal. E eu comecei a ir aos poucos frequentar essa igreja. Eu ficava lá sozinho, né? Ficava 20 dias lá, 20 dias aqui na Bahia, então eu ficava para lá e para cá. E eu era gerente responsável por todas as operações dessa empresa, na Bahia, São Paulo e Minas. E com isso, comecei a visitar essa igreja, fui gostando de visitar essa igreja, e teve um dia que Papai do Céu pegou no colo mesmo, né? O pastor trouxe uma mensagem, era uma mensagem sobre, se não me engano, uma mensagem sobre a cruz, e ele falava muito sobre as decisões, que o ladrão ele decidiu aceitar a Cristo, mesmo que ali fosse o último momento dele, e mesmo talvez ele nem sabendo quem era Cristo direito. E, então, eu lembro que a mensagem era assim, não me importa na lama onde você está, o que importa é a sua decisão em relação a Cristo hoje. Chega a me arrepiar agora. E aí foi uma mensagem muito forte, e aquela mensagem mexeu muito comigo. Eu lembro que eu saí dali, fui pro hotel e liguei para a pessoa, né, para meu filho, e falei, olha, chegando na Bahia, precisamos conversar, Deus me incomodou muito aqui, e eu achei tremendo, porque a pessoa de lá falou a mesma coisa, olha, não sei o que aconteceu com você em São Paulo, mas Deus também me incomodou aqui, e precisamos conversar. E eu lembro que, chega a arrepiar. Glória a Deus. E eu lembro que, quando eu cheguei na Bahia, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a mãe do meu filho, aí nós conversamos, e eu falei da experiência que eu tive com Deus, ela também falou da experiência que ela teve com Deus também, e ali, rapidamente, resolvemos que... Rapidamente, nunca vi um trem rápido aqui. Eu desci do E ela avião... estava grávida, no caso, né, Igor? Já Ela estava grávida do Dan, já. ela estava com quantos Acho que já tinha, meses quando vocês tiveram essa eu conversa? acho que já tinha uns 5 meses. De 4 para 5 meses, tá? 5 meses. E aí, foi assim que Deus falou comigo, sozinho, longe de todo mundo, longe da pressão, porque eu sofri uma pressão muito grande. E quando as pessoas pecam, eu acho que acho que é um cuidado muito grande, que hoje eu falo muito com os amigos. Eu vi até uma mensagem maravilhosa do pastor não, do Thiago Brunet, ele falando, né, que quando as pessoas pecam, a primeira coisa que acontece é a própria igreja lançar as flechas, né? É E eu verdade. lembro que quando eu saí de casa foi muito difícil, porque Fernanda disse que não, mas eu digo que sim, que foi o que vivi. Para mim, todos meus amigos sumiram, né? Todas as pessoas sumiram, me abandonaram mesmo, as pessoas realmente abandonaram. E eu Uhum. senti que realmente, quando eu tomei a decisão de sair de casa, né, foi visto como... Aí veio o adultério, né? Veio o pecado, da traição e tal. Então, a igreja teve um papel não muito positivo naquele momento, mas não é culpa da igreja também. Aí, eu gosto muito eu sou responsável pelas minhas decisões, então, sou eu. Mas eu sinto que existe uma pressão muito grande sobre a pessoa que sai de casa ou a pessoa que cai em pecado, seja qual for. E esse peso já é grande por natureza, né? Porque tem um peso espiritual muito grande. Eu lembro de um fato uma vez que eu estava no apartamento, depois de tomar a decisão, eu estava sozinho já. Eu ainda não tinha voltado para casa, mas já estava separado da mãe do meu filho. E aí eu lembro que tinha cabos de aço na varanda, e eu sofri uma opressão tão grande naquela tarde que eu senti vontade de meter a mão naqueles cabos de aço e tirar a minha vida. Foi a única vez que passou isso na minha cabeça também, mas na hora eu pensei no meu filho,
no Dan, e rapidamente isso também passou pela cabeça, e fui orar, pedir a Deus misericórdia, e acabou que essa pressão é muito grande. Então, uma das coisas que eu quero trazer para vocês também é, se você está em pecado hoje, ou se você está fora do propósito de Deus hoje, esqueça a igreja. Lembre-se de que Deus, independente de onde você esteja, como você esteja, Deus está aqui à disposição para ouvir a sua oração no seu quarto, sozinho. Fala com ele mesmo, papai, olha, eu sei que eu estou fora do teu propósito, eu sei que estou fora da linha, mas eis-me aqui para que seja alcançado pela sua graça, pela sua misericórdia. E pode crer, meu irmão, que Deus está prontamente aí, desejou de ouvir a sua oração hoje ainda. Amém. Então, é nisso que eu creio, tá? Então, quando eu falo fora do propósito, em pecado, irmão, é Deus vai falar com você. Ah, eu fumo um cigarro, estou em pecado? Cara, fala com Deus, ele vai falar com você se está em pecado ou não. Tá? Então, se isso te tira do propósito, se isso te tira de estar próximo de Deus, se isso te afasta de Deus, aí sim você tem que avaliar que é realmente algo que está desagrado do Senhor. E aí, Mônica, após isso, eu não voltei para casa de imediato. Fernanda fala que eu voltei correndo. Eu falei que não é bem assim, não. Eu lembro que eu liguei para ela, falei com ela que eu não estava mais em pecado, e realmente isso me trouxe uma paz muito grande. Olha, o fato de ter encerrado aquilo ali trouxe uma paz espiritual assim, fora do comum. Foi algo sobrenatural, assim, de poder sentir o cuidado de Deus. Me falar, então agora pensa bem que vai ser e tal. E eu lembro que a partir daí eu comecei a visitar a nossa casa. Aí vi uma vez, vim duas, aí comecei a orar. Aí dormi um dia, dormi dois, aí eu não lembro realmente. Aí Fernanda tem razão. Eu realmente. Opa, desculpa. Aí eu realmente não lembro que dia realmente eu voltei para casa, não. Sei que eu tô aqui, tá bom demais. Amém. Oi, Igor. E também, assim, né, queria te fazer uma pergunta que a Fê falou, que vocês fizeram uma viagem juntos, né, para a casa do pai dela, que Deus falou também, né, e o que te fez, assim, você realmente, assim, né, preocupar, assim, querer viajar com ela para lá ver o pai dela, assim. Então, Mônica, é assim, eu vejo que Deus tem. É graça, né? O fato de Deus ter separado de Fernanda nunca impediu de amá-la. Né? Assim, eu escolhi sair de casa, é uma coisa. Mas ter o carinho, o respeito, isso nunca faltou. E por mais que eu fale que eu quis ir por causa do pai dela, na verdade eu fui por ela. Talvez ela nem saiba, mas o pai de Fernanda é uma pessoa que eu amo muito. Ai, ai. O pai de Fernanda é um cara que eu amo muito. Eu tenho ele como meu pai. E realmente, quando eu soube da doença dele, né, do câncer, eu fiquei muito para baixo. Senti muito. E aí foi nesse dia que eu procurei Fernanda. Ela estava na casa de Dinardo. Inclusive, tinha uns irmãos lá orando com ela e tudo. Aí teve um irmão que quis falar comigo sobre Deus e tudo. Eu, irmão, fica na sua, relaxa, já sei que Deus tem que falar comigo, eu quero saber de Dita. E aí foi aí que aí eu me interessei de saber. Aí eu me coloquei à disposição de ir, né? Porque eu sabia também que, poxa, para ela não ia ser fácil. Eu tinha perdido a avó, eu estava fora de casa, então foi muito por isso também. Mas, assim, o amor que eu tenho pelo pai de Fernando é muito grande mesmo. Tenho como pai, a pessoa que eu converso muito com ele, meus negócios faço negócio com ele, de trocar experiência, pedir opinião. Então, é uma pessoa muito de Deus, cara fantástico. Então, foi aí que começou. Mas aí não tinha nada de aproximação no sentido de casamento, não, viu, Mônica? É tanto que no livro ela conta um episódio quando a gente chegou. A gente chegou, entrei, realmente tive um sentimento de remorso muito grande. Realmente Deus me incomodou naquele dia. Eu chorei de uma forma que até hoje nunca chorei. E mesmo assim, parei de chorar, entrei no carro e fui embora. Então não era aquele dia, né? Não era vontade de Deus aquele dia também, não era o propósito de Deus naquele dia. Mas eu sei que foi realmente permitindo que Deus falasse comigo, que foi me quebrantando um pouco mais para entender o propósito de Deus. E está cada vez mais seguro de que família é propósito de Deus. Amém. E que muitas vezes o homem sai de casa por insegurança também, por não saber nem como fazer, como lidar. A live está acabando, vai sair. Isso que eu ia falar. Mas olha...
tá acabando Cuide do seu e casamento. isso, falta alguns minutos. Na verdade, faltam uns 5 minutos para terminar. Ô, Igor, eu queria que você assim deixasse assim alguns, vamos dizer, os prós e o contra, assim, listasse assim, o que que você, como você já até listou algumas coisas, né, durante a conversa que você foi falando, você já até listou algumas coisas. Mas assim, o que você acha que tipo assim, gente, ó, não deve fazer e o que deve fazer para o casamento assim, se manter o que no seu ponto de vista aí, de tudo que você viveu, né? Dá para você listar, falar, ó, fica dicas, como diz meu marido nas lives dele, fica dica, fica dicas aí pra gente. Ai, vamos lá. Assim, Mônica, Um eu deles, particularmente primeiro, sempre... é, tipo assim, homem não deve ter amizades com mulher, né? Que você deixou bem claro. Você gostou dessa, né, Mônica? Hashtag. Isso, essa daí é porque eu Não, acho ó. assim, isso aí, eu acho que tanto para mulher como para homem, né, Igor? Porque assim, às vezes, sem querer, a pessoa tá compartilhando algo da vida dela e às vezes dependendo da que a pessoa tá compartilhando, você acaba se compadecendo, você se envolvendo emocionalmente. Quando você vê, você fica com pena às vezes, né? E se envolve. Quando você vê, já É, foi. Né? Então, eu acho que é um ó, conselho tanto para mulher como para homem, né? ó, uma coisa muito interessante, ó. O que conecta uma pessoa a outra são suas dores. Então, se você vê um vídeo, você é mãe e vê um vídeo de criança, você se conecta ao vídeo Não, imediatamente. verdade. Você é casado, você é casado, aí você reclama da sua esposa, e você reclama da sua esposa, e vocês começam a falar sobre isso, aí dá merda. Uhum. Então, ó, uma pessoa casada aqui, a outra casada aqui, começam a reclamar do esposo e da esposa, e começam a falar sobre isso, elas se aproximam. E aí dá o que a gente não quer. Então, assim, realmente, eu acho que a primeira coisa é colocar Deus diante do casamento, é o temor ao Senhor. Eu digo que muita coisa na minha vida, quando eu voltei para casa, foi vencida graças ao temor ao Senhor. É olhar para ele, ó Deus, ó, me segura aqui mesmo, que isso aqui não é do Senhor, não. Então, assim, é o temor a Deus, não tem outra conversa, não tem nada. Segundo, escolher amar sua esposa, né? Então, acho que esse é o mais desafiante, é você escolher amar sua esposa, escolher amar seu esposo, porque muitas vezes sua esposa está te machucando, está te massacrando ali, ou seu esposo, né? Seu cônjuge está te massacrando ali com um monte de coisa e você tem que escolher amar. Então, escolha amar, vale a pena, é muito legal. E segundo, gente, é entender a linguagem de amor de cada um, né? Então, tem um livro legal, né? As 5 Linguagens do Amor, que é um livro pequenininho, rápido de ler. Eu tenho ele até aqui, que é um livro bacana aqui, ó. As 5 Linguagens do Amor. É um livro bacana para você entender um pouco do como é que funciona o seu cônjuge e você, né, amá-lo dessa forma, né, como ele quer se sentir amado. E segundo, é ser responsável mesmo, né, buscar, aliás, ser responsável e ser autorresponsável, né, entender que suas ações geram reações. Então, eu vejo que isso é o mais importante, porque casamento é maravilhoso. Agora, como toda coisa boa, ela requer trabalho para se manter, né? Então, você que tem um filho maravilhoso, deu trabalho cuidar do seu filho. Você tem uma empresa excelente, te dá trabalho ter uma empresa excelente. Você quer ser bom em vendas, dá trabalho estudar sobre vendas. Então, casamento é muito isso. Então, é um cuidar do outro realmente, é fazer dar certo, porque você é o líder, né? Então, você é o líder da sua família. Eu gosto muito dessa palavra líder, né, líder? Abre o olho, líder. Cuida da sua família. Então, é cuidar da sua família mesmo. E a mulher pedir a Deus aquilo que Deus dá, né? Então, a mulher sábia edifica a casa e a tola, né, destrói com a própria mão. Destrói, verdade. Então, eu vejo que tem que ter, né? Os dois lados tem que ter uma cumplicidade muito bacana. Então, converse com sua esposa, conte tudo. Se deu vacilo, fala logo. Pô, rapaz, deu um vacilo hoje, ó. Mandei uma mensagem para uma pessoa que talvez não era a mensagem que eu ia ter mandado, era outro tipo de, sei lá, teor, enfim. Ó, poxa, fiz um negócio hoje legal, compartilha, ó, abri uma conta em tal lugar, comprei tal negócio. Então, assim, são Igor, coisas que tem olha, criatividade. Eu vejo assim, vai tudo aquilo acabar que eu agora. falaria que não... Falta 23, Acabou. 22 segundos, 20 segundos. Igor, ai meu Deus, acho que não vai dar nem
Vamos só voltar só para você orar, fazer essa final e pronto, pode ser? Só para orar Pode! pode. Então tá bom. Fê, perdão. Então